já consegui abrir aqui a tela para gravar. Então, só lembrando aqui que essa é a gravação da aula 6 do módulo 2, representação em arquitetura. Já está sendo gravado. Assim que você conseguir me enviar pelo WhatsApp, você me avisa. Eu tenho que interromper o compartilhamento? Não, precisa não. Aí hoje nós vamos dar continuidade nas ferramentas de modificação que ficaram faltando. Deixa eu abrir. Nosso AutoCAD. Ferramentas de modificação. Aí depois que a gente terminar de ver as ferramentas de modificação, a gente dá início em si na aula de representação em arquitetura, beleza? AutoCAD aberto. Ok. Vou compartilhar minha tela. Você pode encerrar sua apresentação? Interromper a apresentação. Apresentar tela, tela inteira, cliquei na minha tela, compartilhar, ocultar. O sistema está sobrecarregado. Beleza. Tá vendo meu AutoCAD, não está? Tá conseguindo ver meu AutoCAD, Jaqueline? Tá não? Clica lá no Meet, por favor. Clica lá no Meet, na nossa reunião. Agora tá vendo? Eu mexi na minha tela. Não, você não precisa apresentar não. Você só precisa ver a minha tela. Você tá vendo minha tela? Clique. Tá vendo agora? Apareceu aí alguma coisa? Não, é só você colocar no seu Meet. Você tá no Meet? Ou você tá no WhatsApp? Qual tela que está aberta no seu computador? A do desenho do vídeo. Isso. Minimiza ela. Clica no tracinho para minimizar. Agora, você vai abrir o nosso link da reunião, lá no Meet. Tá vendo alguma tela? Tá me vendo? Você tá me vendo, né? Beleza. É que você clicou em apresentar, eu acho. Você pode encerrar sua apresentação.
pode parar de... Isso. Você tá vendo meu Word? Tô vendo nada agora. Tá vendo nada? Felipe, vem cá. Felipe, você vem aqui fazendo um favor? Sua área de trabalho tá aberta? Ou WhatsApp ou AutoCAD? Eu vou pôr tudo aqui. Tudo aqui. Tudo aqui. Volta na aula. Volta aqui. Agora eu tô vendo aqui. Tá vendo aqui? Meu Word? Isso. Tá vendo, né? Tá vendo meu AutoCAD? Agora eu tô. Beleza. Então estamos aí. Eu tava perdida aqui no pé de areia. É porque é muitas telas abertas, aí realmente tem essa dificuldade em voltar para a tela principal. Então, às vezes, se você quiser fechar algumas janelas que você não esteja usando, fica um pouco mais fácil de voltar. Então, Aí eu fico nervosa, não consigo. mas você tá vendo minha tela então, não tá? Tô. Eu tô vendo aqui. Tô vendo aqui. Aula 4. Aula 4. Notificação. Então, nós começamos lá, né? Havia alguns comandos de modificação. A gente não conseguiu ver todos na aula passada, mas como conseguimos ver, comando move, rotacionar, aparar, em inglês é trim, borracha, comando copiar e comando espelhar, comando concordar. E no finalzinho vimos aí o comando deslocamento. A gente vai ver ele de novo para fixar melhor. Beleza. Qualquer dúvida, a aula está gravada lá. Se você quiser rever esses comandos, estão lá. Vamos dar continuidade aqui. O próximo comando é o explode. Em português, comando explodir. Como é que funciona esse comando? Esse comando, o AutoCAD, ele tem um tipo de objeto que chama bloco. Você quer ver como é que funciona um bloco? Eu vou desenhar um cubo aqui. Vou desenhar um cubo. Vou fazer aqui, ó, com as linhas. Tá conseguindo ver meu cubo que eu estou desenhando? Beleza, vou desenhar um cubo aqui, ó. Vamos ver se vai sair um cubo mesmo. Espero que sim. Desenhei um cubo, tá vendo? Ao lado da sua casa que você desenhou. Beleza. Vou fazer uma cópia desse cubo. Tenho 2 cubos. Você vai ver o que seria o objetos bloco. Ciana, tudo jóia? O que seria o comando bloco? Aqui, ó, eu fiz um cubo com várias linhas. Eu consigo selecionar linha por linha. No AutoCAD eu tenho a opção de transformar todas essas linhas em um objeto só. Se eu selecionar ele e clicar aqui, ó, vou chamar o comando. E chamar o comando, digitar o atalho block, apertar Enter, eu vou criar um bloco. Vou dar um nome para esse bloco, que vai chamar cubo aula 5.
Você dá um nome para ele, dá um Ctrl+C, a descrição aqui é opcional. Mas eu gosto de escrever também na descrição para me lembrar de algum detalhe. Cubo bola 4, explicação, Jaqueline. Ok. Vamos ver. Sim. Como que faz aparar? O aparar? Mas como eu estou escrevendo, eu vou lembrando. Tá. Para dar uma relembrada no aparar, a gente vai criar um retângulo, né? Se quiser aparar as arestas. Eu tava falando com a Jaqueline semana passada, a versão atualizada, 2021, ela é um pouquinho diferente. Quando eu chamo o comando aparar, que no meu caso está em inglês o trim, só de eu passar por cima eu consigo aparar. No 2015... Oi? O comando em inglês já se fala. Em inglês é TR, de trim. Eu clico TR, vai aparecer trim, que seria aparar em português. Agora, no 2015, para mim conseguir aparar, primeiro eu tenho que selecionar as duas linhas e depois chamar o comando para poder aparar. Aí na versão mais atualizada, eu consigo aparar sem antes mesmo selecionar a linha. Então tem essa pequena diferença aí do 2015 para o 2021. Beleza. Beleza, obrigada. Até mais. Aí, Jaqueline, eu tinha pegado o meu bloco, tinha selecionado. Aqui, nos meus comandos, eu não tenho o ícone bloco, não. Eu tenho só o inverso dele, que é o explodir. Não, tem sim, ele fica escondidinho aqui, ó. Acho que ele fica escondidinho aqui na setinha. Se juntar. É comando block. Ele não está aparecendo aqui não. Então, ele não tem um ícone. Para mim transformar as coisas em bloco, eu não tenho o ícone aparente aqui não. Mas o atalho dele é bem simples. São as primeiras letras da palavra bloco. No caso em inglês é block, mas são as mesmas letras. B-L-O. Block, de bloco. O que eu faço? Eu dou um nome, aperto OK e seleciono o objeto. Então, vou te explicar o que é um bloco no AutoCAD. Se eu tenho um objeto aqui que eu fiz com várias linhas, eu consigo juntar todas essas linhas. Você vê aqui ó, que eu clico nessa linha, seleciono apenas essa linha. Eu clico nessa linha, seleciono apenas essa linha. Esse objeto aqui, eu clico nele, eu seleciono todo o objeto. Então, isso que seria um bloco no AutoCAD. Tá vendo aqui ó, a sua casa, que eu consigo selecionar linha por linha? Se eu acionar o comando bloco, eu consigo clicar na sua casa e selecionar ela por inteiro. Eu vou chamar o comando bloco, aperto Enter. Vai pedir para me colocar um nome, eu vou colocar Casa Jaqueline. Tem a descrição não é obrigatória, mas eu gosto de colocar para me lembrar de alguma coisa. Casa Jaqueline, aula 5, explicação. Ok. Seleciono o objeto, vou selecionar. Apertei Enter. Ok, de novo. Eu vou clicar na sua casa, eu vou selecionar ela por inteiro. Selecionei ela por inteiro, eu consigo arrastar ela mais facilmente também. Então, esse é o comando bloco. E para desfazer o comando bloco, eu uso o comando explode, explodir. O que eu faço? Tem duas maneiras, pelo atalho ou pelo ícone. Clico no ícone e vai pedir para selecionar o objeto. Selecionei o objeto, Enter. O que era um bloco, agora deixou de ser bloco. Entendeu?
chamando pelo atalho, explode, XP, apareceu o export, então é o de baixo, XPL. Explode, selecionei o objeto, Enter. O que era um bloco, agora é um objeto formado por várias linhas. O próximo comando é o comando stretch. Comando stretch. Ele é bem interessante, quer ver? Eu vou fazer um retângulo de 500 no eixo X e 200 no eixo Y. Tá aqui, ó, um retângulo de 500 por 200. Vou fazer uma cópia aqui para você ver que interessante. Selecionei, copiar, base do ponto, copiei. Então, meu retângulo, ele tem aqui, ó, comprimento de 500. 500. E esse de cima, eu quero aumentar ele. Ele tem 500 de comprimento, eu quero colocar um comprimento aí de 1000. Tem duas maneiras. Eu posso vir aqui e desenhar outro retângulo de 1000 por 200, ou eu posso modificar esse triângulo. E posso modificar de várias formas. Eu posso vir aqui, ó. E desenhar uma linha. Uma linha aqui, ó. Dar um deslocamento de 500. E acabar de puxar outras linhas. Vou acabar de puxar outras linhas. E aparar as que estão aqui em cima. E essa do meio. Beleza? Eu aumentei ele. De 500 eu dobrei, foi para 1000. Mas você viu que deu um pouquinho de trabalho, né? Não deu tanto trabalho, mas sim. Existe um comando para agilizar isso. Que é o comando stretch. Se eu não me engano, em português é esticar. Então, eu vou selecionar o stretch. Primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar o objeto. Ele, às vezes, esse daqui é o que eu tenho mais dificuldade de trabalhar com ele. Porque, às vezes, eu quero esticar alguma coisa e ele não estica. Porque você tem que selecionar as linhas certas. Se você não selecionar as linhas certas, às vezes ele não funciona. Selecionei o objeto. Enter. E especificar a base do ponto. Eu quero esticar a partir daqui, ó. E agora ele vai te pedir a distância, ou se você quiser fazer a mão livre, você pode também. Só estou puxando com o mouse. Mas eu quero aumentar em 500. Vou digitar 500, Enter. Aumentei o meu retângulo. Entendeu? Beleza. O próximo comando é o comando Scale. Traduzindo para o português, escala. É onde a gente diminui ou aumenta o objeto. Então, esse objeto aqui, esse retângulo, eu posso criar um com o dobro do tamanho dele em todas as medidas, tanto comprimento quanto altura. O stretch eu aumentei só em uma dimensão. O escala, ele vai aumentar o objeto por inteiro. Enter, especificar a base do ponto, o centro, e aqui, ó, você pode diminuir ele ou aumentar. Então, aqui eu estou apenas mexendo com o mouse, diminuindo e aumentando com o mouse. Eu vou aumentar ele, então vou puxar ele para fora e vou digitar um número. Eu quero aumentar ele 2 vezes. Eu vou digitar 2 e Enter. Eu aumentei o meu retângulo em 2 vezes. Quero diminuir ele. Vou selecionar o objeto, Enter, e especifico a base do ponto. Vou especificar o centro e vou diminuir ele 5 vezes. 5, Enter. Acabou que ele aumentou. Porque para diminuir tem que ser números menores do que 1. Então, se eu apertei 5, eu aumentei 5 vezes. Para diminuir 5, eu teria que pegar algum número menor do que 1. Scale, especificar a base do ponto,
para diminuir 0,1. Aí eu diminui ele. Ok? Esse outro aqui, esse outro comando, ele é tipo um copy. Eu até esqueci. Tá. Ele é um copy. Esse daqui eu nunca utilizei ele, acredita? Deixa eu dar um Ctrlzinho aqui. Mas ele é tipo... Eu posso usar... Eu quero fazer cópias desse retângulo aqui. Eu posso usar o comando copy. Aí eu venho cá e vou fazendo cópias. Esse outro é bem parecido. Eu seleciono ele e vou fazer... tipo assim, eu quero 20 cópias. Eu seleciono o objeto e ele aí pede uma quantidade de cópias que você quer. Eu praticamente, assim, na engenharia mesmo, no projeto de planta, eu não lembro assim de ter usado, mas, por exemplo, seria útil se você fosse desenhar uma escada, porque escadas são bem repetitivas, né? Seria útil para desenhar uma escada. Alguma diagramação que teria várias repetições também seria útil. E esse último comando aqui, ó, é o offset, um dos mais utilizados, sem dúvida. Linha, aparar e o offset, em português deslocamento, é um dos mais utilizados, que é você fazer cópia preocupando com a distância da cópia. Vou fazer uma cópia dessa linha. Selecionei o objeto, uma cópia desse retângulo. Opa. Deixa eu fazer uma linha aqui que vai ser melhor. Fiz essa linha. Agora eu quero desenhar outra linha a 500, a uma distância de 500 centímetros dessa primeira. Deslocamento, especifica a distância, ele está pedindo 500, Enter. Fiz aí uma cópia da linha, uma distância de 500. E por aí vai. Mais 500, mais 500. Agora eu quero 10 centímetros. Digito 10. Agora eu quero uma distância de 5. Digito 5. Quero uma distância de 3. Digito 3. Quero uma distância aqui de 25. E vou dando 25. Nessa primeira parte de construção aqui de casa, é onde mais utilizamos. Igual aqui, ó, essa casa aqui, ela tem uma distância de... Esse cômodo tem uma distância de 5 metros. As paredes internas são 15, né? 1 metro. E aqui, eu não lembro, vamos tirar. 3 metros. Isso mesmo, né? Ó, a gente tinha passado no negócio lá. Beleza, 3 metros. As paredes externas conseguiu fazer com 20 centímetros? Belezinha. Então aqui, ó, essa casa, se eu fosse desenhar esse cômodo de trás, o que eu iria fazer? Eu ia puxar uma linha, selecionei, offset de 20. Desenhei a primeira parede. Agora eu vou dar um offset de 500 para me desenhar a parte interna do cômodo. Um offset de 15, que é a próxima parede. Um offset de 100, largura do corredor. Offset de 15, que seria a parede. Um offset de 300. E mais finalizar um offset aí de 20. Beleza. Desenhei as paredes aqui do meu cômodo. Vou fechar com uma linha aqui, ó. Fechei com uma linha. Qual que é a minha distância aqui dessa parede? A distância dessa parede minha é 3 metros. Aqui, ó. Ah, tá. Porque a aula passada foi um pouco corrida. Aí você foi desenhando linha por linha? Sim, mas a intenção era mais você treinar esses comandos minha, desenhar a linha, desenhar... Começa a atividade hoje,
Isso. É por isso que... Então, mas eu já queria estar lá no modo mais fácil, né? Aí agora você entende que os comandos de Uhum. modificação são exatamente para isso, para agilizar o processo de desenho. A gente consegue fazer um desenho de várias formas. Aí a gente vai aprendendo como que a gente vai desenhando usando as ferramentas de modificação de uma forma mais rápida. Então, esse quarto aqui, ó, ele tem uma distância de 3 metros. AutoCAD. Então, vou dar um offset, um deslocamento de 20, que é a parede externa, e mais 300, que é o quarto. Aí ficou faltando aqui o banheiro, que ele tem 1 metro. Eu não sei se esse daqui foi o que eu passei pro Gabriel, acho que o seu eu pedi com 2. Acho que o seu eu pedi com 2. 1 metro também que eu pedi. Vou pegar a distância da parede interna, vou dar um deslocamento de 100. Beleza. Agora ficou um tanto de linha atravessada. Um outro comando que nós mais utilizamos é o aparar. No inglês trim, enter. Então aqui, ó, essa linha eu vou precisar dela só dessa. O resto vou aparar. Inclusive aqui dentro. Tá aqui, ó, meu banheiro. Essa daqui, ó, eu vou precisar só dessa parte. O resto vou aparar. Aparei. E aqui também, ó, para deixar a parede bem caracterizada. Ó, aparando linha por linha. Ó, aparando. Então aqui eu já tenho o quarto, já tenho o banheiro. Depois do quarto tem um outro quarto, que eu acho que também é 3 metros. Um outro quarto de 3 metros e a sala de 4. Então aqui, ó, selecionei a minha parede. A parede interna tem 15. 3 metros da sala. Mais uma parede de 15. E mais 4 metros da sala. 400. Vou usar o aparar. Meu quarto vai até aqui, né? Essa linha aqui, ó, eu vou esticar. Nós vimos tem, acho que eu não cheguei a falar não, comando esticar. Tá. O meu comando esticar, acredito que no seu também, fica escondidinho atrás da tesoura. Se a tesoura para, atrás dela tem um comando, nessa setinha aqui, ó, que chama extend. Traduzindo para o português, esticar. Ele é ao contrário da tesoura. Ao invés dele cortar, ele vai esticar. Extend. Seleciono o objeto. Selecionei. E ele vai esticando. Ó. Esticou. E vou aparar aqui. Tem duas maneiras, então, de eu esticar. Usando o comando extend, que fica escondido aqui atrás da tesourinha. Extend. Então, aqui, ó, vou selecionar. Eita. Aqui, ó, ele está esticando. Tá vendo essa linha aqui, ó? Vai aparecer uma linha aqui, ó. Estiquei. Ou tem outra maneira também, que é mais manual, sem comando. Você seleciona a linha, você vê que aparece 3 pontos. O ponto inicial e final e o mediano. Se eu pegar o ponto final, clicar e puxar, eu também consigo estender ela. Então, aí depende de cada um, a que achar mais fácil. Eu costumo esticar mais manualmente do que usando o comando extend, dependendo da situação. Então, é bom saber que existem essas duas maneiras. Então, aqui eu desenhei o quarto e a sala. Finalizei com a parede externa de 20 centímetros. Vou esticar essas duas linhas aqui, ó. Estiquei. Agora a outra eu vou esticar usando o extend. Selecionei. TR de trim. Aparei essa pontinha. Aparei essa pontinha. Você vê que eu uso muito zoom.
Eu afasto e aproximo aqui, eu afasto e aproximo aqui. Então, a gente utiliza bastante o zoom. O interessante do zoom, tá vendo onde está meu mouse? Tá aqui, ó, essa cruzetinha aqui, não tá? Se eu dar o zoom vai se aproximar de onde está meu mouse. Afastei. Eu quero dar um zoom lá no cubo. Eu pego meu mouse, coloco em cima do cubo e eu rodo a bolinha do mouse, que chama scroll, e aproximo. Então, para dar zoom, é bem facinho. É você posicionar o mouse em cima de onde que você quer ver de perto e rolar a bolinha para frente para aproximar ou para trás para afastar. Então a gente trabalha muito com zoom. Aproximei, eu vou parar aqui, ó. Afastei, cheguei mais perto, para não ter perigo de eu apagar linhas que eu não quero. Porque aqui, ó, olha a distância. Tá até difícil de enxergar. Eu quero apagar essa pontinha aqui, ó. Fica difícil, então tem que aproximar o zoom. Parei. Aproximei o zoom, aparei. Aproximei o zoom, aparei aqui e aparei aqui. Um lado da casa tá pronto, vamos ver. Tá, sala, quarto, sala. O corredor tem uma distância aqui de 6 metros, né? Se cada parede tem 3, então o corredor vai ter 6 metros. E nós temos um quarto de 5 e uma varandinha de 4 metros. Então aqui, ó, eu vou puxar essa linha. Vou fechar aqui. Vou aparar as de fora. Vou dar um offset de 600 centímetros. Que é o final do corredor. Peraí, é isso mesmo? 6. Eu acho que eu desenhei alguma coisa errada, porque tinha que coincidir com o final aqui da parede. Esse quarto aqui eu desenhei maior, ó. Tá nitidamente maior. E um deslocamento de... Ah, não, é que eu tô desenhando... eu tô desenhando invertido. Eu comecei a desenhar ele do banheiro pra cá. O que eu vou fazer? Eu vou rotacionar. Que era pra eu ter começado a desenhar aqui da sala. Eu comecei a desenhar aqui, ó, do banheiro. Então eu vou pegar ele, eu vou afastar um pouquinho e vou rotacionar ele. Tá vendo a importância do comando de modificação? Ao invés de eu apagar e desenhar tudo de novo, é só usar o rotacionar e girar ele. Girei o comando. F8. E você repara que ainda ficou invertido. Que o seu banheiro está desse lado e o meu ficou para o outro lado. Não tem importância. Eu vou selecionar o objeto. Se ele está invertido, eu vou espelhar. Vou espelhar o objeto. Vou apagar o original. Então, eu não precisei apagar e começar do zero. Usando dois comandos aí, ó, de rotacionar e espelhar, eu consegui colocar da maneira que estava o seu. Ok. Então, meu corredor tem 6 metros. Vamos ver se agora vai dar certo. Os dois quartos aqui tem 3 metros mesmo. 300. Vou medir aqui. 300. 300 e 300. Tem uma falha aqui nesse corredor. A medida interna desse quarto é 3 e desse quarto é 3.
o corredor ele tem que ter mais de 6 metros, porque aqui não está contando a distância a espessura dessa e dessa parede. Então, meu corredor tem que ter 6,30. Não tem importação, são detalhes. Mas eu nem preciso olhar a distância de corredor. Aqui está nítido que o final do meu corredor é a medida dessa parede do essa parede do quarto. Então, na verdade, é essa parede aqui, ó, que não existe. Eu vou esticar aqui, ó, e vou apagar essas duas linhas. Opa. Então, aqui está meu corredor. Ok. Então, faltou desenhar aqui, ó, um quarto de 5 e uma varanda de 4 metros. Vou dar um offset de 15, que é a parede interna. 5 metros. Uma parede de 15. E o restante, coincidentemente, tem que estar 4 metros. 4 metros ou, no máximo, ou no mínimo, 4,85, por causa da parede interna e externa. Deu 4,20 daqui até aqui. Porque aqui é 4 metros interno, não está contando a distância aqui da parede. Então tem uma paredezinha externa aqui, ó. Aqui essa varandazinha. Vou dar um deslocamento de 20. Beleza. Aqui, ó, uma coisa importante. Eu peguei essa linha aqui, ó. Se eu der um deslocamento de 20, ela vai desenhar uma linha aqui e vai cobrir a outra. Isso são detalhes, mas vamos tomar esses cuidados também, para não ficar a linha sobrando. Já que eu vou dar um deslocamento da de baixo, eu vou apagar essa e vou dar um offset de 20 aqui, ó, e vai ficar uma linha só. E às vezes fica aí várias linhas, uma sobrepondo a outra. Não tenho certeza, mas às vezes na hora de imprimir, isso pode dar um erro, alguma coisa do tipo. Então, mesmo que não apareça, vamos evitar aí fazer linhas sobrepostas. Bom, beleza. Então aqui tá a nossa casa desenhada aí, ó, de forma utilizando o comando linha e o comando deslocamento. Ok? Beleza. Então, vimos aí 1, 2, 3, 4, 8, mais 4, os 12 comandos de modificação. Na verdade, são mais de 12, porque tem um escondido aqui, que seria o extend, 13, e o que não aparece aqui, que é o block, 14 comandos de modificação. Eu vou pedir para você compartilhar, Jaqueline. Vou parar de apresentar. Eu vou pedir para você utilizar alguns dos mais importantes, para não estender muito, para a gente começar a falar sobre representação em arquitetura. Então, você pode abrir o seu AutoCAD. Beleza. O comando aí, que nós vamos mais frisar, vai ser o bloco e o explode, depois o comando deslocamento. Então, essa casa que você desenhou, vamos utilizar o comando bloco para transformar a planta da sua casa em um bloco.
a gente não tem o ícone presente na tela. Então, a gente aciona ele pelo atalho mesmo. Ou pelo menos eu não estou lembrando onde fica o ícone. T deve ter em algum lugar, mas não estou lembrando. Então, você vai digitar. Isso, bloco. Vai dar um nome para esse bloco. Pode ser casa. A descrição é opcional, mas igual eu falei, às vezes vai ter tanto desenho, tantos blocos, que às vezes é bom você colocar uma observação que te lembra esse bloco. Você pode colocar casa, aula, AutoCAD. Enter. Ou OK. Selecionar objetos. Agora você vai selecionar o objeto que você quer transformar em bloco. Você vai selecionar toda a casa. E eu indico você começar a selecionar de baixo para cima, isso, para poder pegar toda a casa. E aperta Enter para efetivar o comando. Ele vai confirmar o nome, OK. Agora tenta selecionar a linha do quarto. Qualquer linha que você quiser. Isso. Tenta selecionar ela. Olha, o seu comando bloco não funcionou, porque se tivesse funcionado, quando você clicasse em alguma parte da casa, ia selecionar toda a casa como se fosse um objeto só. Vamos tentar de novo. Chama o comando bloco. Isso. Vamos lá. Casa. De novo. Casa. OK. Seleciona todo o objeto. Aperta Enter. OK. Não, ele está confirmando, né? Se é isso mesmo, OK. Seleciona alguma parte da casa. Pode clicar. Agora deu certinho. Você tentou selecionar uma linha, você não conseguiu selecionar a linha sozinho. Todo o objeto se transformou num só. Beleza? Para reverter isso, a gente vai pegar esse bloco e vai realmente explodir. Ou seja, tudo que está junto vai separar. Você pode ir lá no ícone ou utilizar o atalho. Ele fica embaixo da borracha. Isso. Explodir. Seleciona o objeto que você quer explodir. Aperta Enter. Ele está pedindo para selecionar de novo, não sei porquê. Seleciona de novo. Tá. Você clica para finalizar a seleção. Peraí, agora aperta ESC para sair do comando. Tenta selecionar uma linha. Tá. Você conseguiu explodir. Beleza?
Se tivesse em bloco, na hora que você... Oi? Ele ia todo. Se não tivesse explodido, Você ia selecionar ele ser todo. como todo. Isso. Depois, na hora que você dá uma treinada, você abre a gravação. Eu tinha dado uma pausa, espero que tá gravando. Você abre a gravação, na hora que você tiver dúvida, para você treinar o stretch, que é o esticar, o escala, aquele outro lá que eu nem lembro o nome, eu utilizei tão pouco. Em inglês é retângulo array. Nem sei como é que é o nome dele em português. Como é que chama o seu comando aí? Esse que está do lado do escala. Ele está na última linha, o terceiro. Isso. Do lado. Isso. Matriz retangular. É aquele que faz cópias em matriz. Aí você dá uma treinadinha nele depois. E eu vou focar com você no deslocamento, que é o que mais utilizamos. Beleza? Do lado aí da sua casa, que você desenhou, a gente vai desenhar outra igual. Primeiro, você vai puxar uma linha bem grande, na vertical, em pé, ao lado da sua casa. Isso. Isso. Na vertical, em pé. Até o finalzinho da casa. Se passar um pouquinho, tem importância não. Beleza. Pode clicar para finalizar. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer as paredes nas verticais primeiro. A sua casa, na vertical, tem 3 paredes. Tem 4 paredes. Tem 2 externas e 2 internas, na vertical. Então, a gente vai desenhar elas primeiro. Então, você vai sair do comando linha, apertando o ESC. Apertou ESC, né? Você vai selecionar a linha e chamar o comando deslocamento. Vamos chamar pelo atalho, que fica mais rápido. Isso. É ele. Primeira coisa que ele te pede, o que foi? Você viu o que estava escrito? Se eu clico nela no meio, se eu clico nela primeiro? Não. Quando você clica em deslocamento, ele já te dá uma ordem. Já aparece uma mensagem. Especificar a distância de deslocamento. Então, a primeira coisa que ele vai te pedir é a distância, que é de 20 centímetros da parede externa. Enter. Você já viu que ele já... Você ainda não clicou em nada, então ele te fez uma projeção do seu deslocamento. Você já viu que ele já fez uma cópia ali, ó? Se você arrastar o mouse para o outro lado, esquerdo, ele vai fazer o deslocamento para um dos dois lados. Então, você vai clicar para o lado que você quer o deslocamento, se é para a esquerda, para a direita, ou, em outras situações, para cima e para baixo. Então, a gente vai fazer o deslocamento aqui para a direita. Aí você clica. Então, ele fez um deslocamento, um offset, de 20 centímetros para a direita. Então, o próximo deslocamento vai ser da parede interna do quarto. O quarto tem distância de 9 metros. Então, você vai dar um deslocamento de 9 metros para a direita. Beleza. A próxima linha vai ser a parede do quarto. Uma parede interna tem quantos centímetros mesmo?
Não, a parede interna são 15. Costuma-se ser 15. É tipo assim, depende de projeto para projeto. Se um dia você pegar um projeto e essa parede tiver 20, quer dizer que a pessoa vai construir alguma coisa que precisa de uma parede de 20. Mas assim, o mínimo, uma, a espessura mínima aí de um tijolo é 14 centímetros. Então tem mais aí o chapisco, o emboço e o reboco. No final assim, a pessoa consegue fazer com um tijolo comum baiano. A parede normalmente tem um espaçamento mínimo de 15. Eu tenho paredes de 10 centímetros, consigo também. Ele chama tijolinho mesmo, aquele tijolinho geralmente o pessoal usa em fachada de casa para ficar aquele tijolo bonito aparente. Aí eu consigo fazer uma parede de 10 centímetros. Mas normalmente essas paredes de 10 centímetros é para tanque, para fazer pia. Geralmente não é parede de casa não. Então normalmente, não é regra, sim, as paredes internas têm 15 centímetros. Se eu quiser fazer uma parede de 25 centímetros, eu posso? Posso. Dependendo da minha finalidade. Então, tipo assim, a gente só vai padronizar aqui, ó, nos nossos projetos. Vamos padronizar paredes internas de 15 e paredes externas de 20. Mas se você pegar um projeto e ver uma parede interna de 20, foi por causa que a pessoa vai construir alguma coisa que precisa de uma parede mais grossa, beleza? O próximo deslocamento é o corredor, que tem um comprimento de 1 metro. Então a gente vai pegar a última linha. Não é isso, é essa daí. Vamos utilizar o zoom aí? Tá um pouquinho longe, hein? Vamos dar um zoom para enxergar melhor? Isso. Ela tem que ir para a direita. Você vai desenhar um corredor. 1 metro. Foi pro lado errado, tá vendo? E aí eu apago essa aqui. Você apaga ela. Nossa, que Deus. Em vez de apagar, eu não tenho que selecionar e delete? Você tá com o comando ativado. Para sair do comando, você tem que apertar ESC. Beleza. Agora você saiu do comando, agora você tem que ativar o comando de novo. Você tem que... Você vai apertar ESC, vai ativar o comando deslocamento, vai aparecer uma mensagem. A mensagem que apareceu foi especificar a distância. Você vai digitar, apertar Enter, selecionar o objeto. Isso. Beleza? Seleciono o objeto de novo para... Isso. Geralmente ele fica, às vezes ele grava a última distância que você utilizou. Você viu que apareceu ali 100, que foi o último
distância que ele digitou, mas a distância agora vai ser 15 para finalizar a espessura da parede do corredor. Beleza. Depois do corredor, nós temos o banheiro. O banheiro e o quarto, ele tem 3 metros de largura, comprimento interno. E para finalizar as 4 paredes verticais, vamos desenhar a parede externa. Beleza. Olha para você ver os 2 desenhos. O que você está construindo e o já feito. Você está vendo que agora está começando a ficar parecido? Beleza. Agora vamos começar a desenhar as paredes que estão na horizontal. Vamos chamar o comando linha e você vai desenhar uma linha lá embaixo, fechando isso de ponta a ponta. Finalizou? Vamos com deslocamento agora fazer os deslocamentos na horizontal. O primeiro deslocamento vai ser de 20 centímetros, que é a parede externa da sala. Tá. Nessa última linha que eu fiz, Beleza. Apareceu uma mensagem aí. Quer ver? Espera aí. Clicou no comando, especificar a distância. Primeira coisa que ele pede é a distância. 20. Tchau. Vamos com calma. Você lembra que teve numa aula que eu falei assim, ó, que normalmente a gente quer desenhar alguma coisa, fazer alguma coisa e a gente não vai conseguindo? É isso que está acontecendo. A gente vai selecionar e vai começar a prestar atenção nas mensagens que for aparecendo. Você clica. Tá vendo? Apareceu uma mensagem. Você está em cima da linha, então o offset vai começar a te falar em que ponto você está. Então deixa fora de qualquer linha para você poder ler as mensagens. Apareceu outra mensagem. Isso. Você selecionou e especificar o ponto, se é acima ou se é abaixo. Selecionar o objeto, você selecionou. Você viu que você fez uma parede. Você fez ela para baixo. Aí é indiferente, sabe? Tanto para baixo quanto para cima. era para cima. É indiferente nesse momento. É indiferente. A única diferença é que se você fizer para baixo, depois você vai ter que pegar as duas linhas de fora e vai ter que esticar ela. Se você fazer para dentro, também é indiferente, porque depois você vai ter que aparar. Pode ser assim mesmo. Agora, a gente vai fazer a parede interna da sala, que é 4 metros. A gente vai pegar a linha horizontal e vai fazer um deslocamento de 4 metros.
a linha deitada. A gente vai trabalhar agora somente com as linhas que estão deitadas. Você vai selecionar essa linha e vai dar um deslocamento de 4 metros. Que você vai desenhar aquela outra parede que está lá, ó, da sala. Seleciono o objeto. Isso. É só ir com calma. Beleza. Pegou a ideia, né? Agora, para não estender muito, você vai ter como tarefa de casa, você vai terminar de fazer a casa, essa aí que nós começamos, você vai terminar de fazer ela. E eu vou te explicar também sobre portas e janelas. Então, os conceitos aí de arquitetura, representação em arquitetura, eu vou compartilhar minha tela e vou te falar como é que se faz a representação de portas e janelas. Eu vou pedir para você parar o seu compartilhamento. Eu vou pedir para você abrir o Meet. Você está vendo eu aqui? Beleza. Não, tenho calma. Não, tem que ter calma. Se não tiver calma, estressa, né? O importante é aprender devagarzinho. Porque, às vezes, a dificuldade do aluno não é nem o AutoCAD. Às vezes, a dificuldade do aluno é o contato com o computador. Porque o computador, o AutoCAD é um programa de computador. Então, quanto mais contato você tem com o computador, melhor. Quanto mais familiarizado com o computador, melhor. Igual eu te falei, a questão, principalmente assim, ó, tem pessoas que têm um pouco de dificuldade também em manusear o mouse. Então, quanto mais habilidade com o mouse a pessoa tem também, melhor, porque o AutoCAD você esbarra no mouse, tipo assim, a seta anda 3 quilômetros. Tipo, às vezes você tá passeando com o mouse, se você esbarra no botãozinho, você já clica numa coisa que não era para clicar e você... Eu tenho dificuldade de achar as coisas aqui. E é muito... Está na minha frente, eu não estou achando ela. Mas com o tempo vai ficando mais familiar com o tempo. Você conseguiu abrir o Meet de novo? Normalmente ele fica lá onde está a internet, lá em cima. Fala nova reunião? Peraí. Eu não sei o que aconteceu hoje, que hoje o Meet calculou o nosso tempo. Daqui a pouco vai encerrar e eu vou mandar um link de novo no WhatsApp, beleza?
Azul e amarelo. O AutoCAD, eu vou chamar cada cor de camada. Cada cor representa linha, eu vou chamar de camadas. Aqui, eu vou aumentar aqui, ó. Ao lado aqui daqueles comandos de modificação que nós acabamos de ver, tem aqui alguns comandos que veremos mais para frente, que seria de anotação, seriam ferramentas de texto. E ao lado, tem aqui, ó, no meu está escrito Layers. Eu acredito que no seu deve estar escrito camadas. Que se você for lá no Google, no Translate, no tradutor, vamos usar o tradutor para ver se eu não estou falando besteira. Escrever camadas. Faltou um ar aqui. Layers. Então, traduzindo layers para o português, se chama camadas. Então, aí no seu AutoCAD, provavelmente deve estar escrito camadas. Nós criamos várias camadas. Até agora, a gente só trabalhou com a linha branca. Só que a partir de hoje, a gente vai criar outras linhas. Nesse meu aqui, ó, tem um monte de linhas. Tem um monte. E cada linha vai representar o desenho de alguma coisa. Então, quero que você preste bastante atenção aqui, que nós desenhamos apenas com a linha branca, a linha 0. Vamos começar agora a desenhar com a linha azul. Mas no AutoCAD, esse tom de azul, a gente chama de cian. Então, toda vez que eu estiver falando desse azul aqui, eu estou falando do cian, porque tem outras tonalidades de azul. E essa tonalidade aqui, ó, a gente chama de magenta. Essa cor rosa aqui, ó, no AutoCAD a gente chama de magenta. O verde é verde mesmo, amarelo, amarelo, vermelho, vermelho. Então, nós vamos criar uma camada na cor cian, na cor amarela e na cor vermelha. Vou pedir para você, eu só vou explicar o conceito de portas e janelas para você, que eu vou te ajudar a criar a camada para você desenhar. Beleza. Eu vou pegar aqui, ó, a camada. Eu vou pegar, vou copiar e vou colocar aqui no seu projeto. E vou te mostrar como é que é a representação de uma porta e de uma janela. Depois que eu criei uma camada, para criar camada a gente vem aqui em Layers, camada, vai abrir essa outra janela. Depois que eu abrir essa outra janela, vou te mostrar com mais calma, tem alguns iconezinhos aqui, que é nova camada VP, congelar nova camada, né? Excluir camada e colocar camada corrente. Então, esse aqui, ó, esse segundo aqui, ó, é criar nova camada. Você clica nele, dá um nome para a camada. Eu vou colocar aqui o nome de parede. E eu vou escolher uma cor para ela, que é a cor cian. Vou apertar OK. Vou clicar nela de novo e vou apertar nesse ícone verde, que é para tornar a camada corrente. E a partir daí,
eu consigo criar linhas de outras cores. A partir daí, todas as minhas paredes eu vou desenhar na cor cian. Todas as minhas paredes eu irei criar na cor cian. Um offset de 20, um offset de 20, offset de 300, offset de 15, offset de 300 e offset de 20. Vou desenhar todas as minhas paredes na cor azul. Então, eu vou colocar suas paredes aqui na cor azul, fazendo de conta que a gente já tinha desenhado todas elas desde o início de azul. Ok. Agora, as janelas, tá vendo aqui, esse desenho aqui, ó. Tem uma porta, tem uma janela, tem duas janelas aqui, ó, do quarto ao lado. As janelas normalmente ficam bem no centro do cômodo. Essas janelas eu vou desenhar elas com um comprimento de 2 metros. Vou medir aqui, ó. Então, vou desenhar uma linha bem no meio. O AutoCAD já me indica o meio do ponto. Então, que fica aqui, ó. Midpoint. É o meio. Desenhei uma linha aqui, bem no meio do cômodo. Se eu for desenhar uma janela de 2 metros, então ela vai ter 1 metro para cima e 1 metro para baixo. Então, usando o comando deslocamento, vou dar um deslocamento de 1 metro para cima e 1 metro para baixo. Beleza? Vou aparar tudo que tiver no meio. Você viu que eu fiz uma abertura aqui? Vou fazer a mesma coisa aqui do lado. Vou pegar o meio da linha, vou desenhar outra linha, vou selecionar, dar um offset de 1 metro para cima, 1 metro para baixo e vou aparar tudo que está no meio. Fiz a abertura aí da outra janela. É como se a gente estivesse realmente cortando a parede para colocar uma janela. Aqui, eu vou puxar aqui, ó. Vou puxar uma linha de referência. Só vou puxar aqui, ó, uma linha de referência, porque essa linha vai estar alinhada aqui, ó, com o final do corredor. E eu quero desenhar uma parede aqui no meio. No meio aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser medir daqui até aqui. Eu vi que tem 515. 515 dividido por 2 vai ser 257,5. 257,5. Beleza. Coloquei aqui bem no meio dessa parede aqui, ó. Eu poderia já ter desenhado a linha de referência a partir daqui, ó, porque o AutoCAD me indica o meio do ponto. Nem precisava ter desenhado, mas beleza. Peguei minha linha, que está exatamente no meio dessa parede aqui da sala. Vou dar um deslocamento de 1 metro para um lado e de 1 metro para o outro, porque minha janela tem 2 metros. Se minha janela tivesse 3 metros, seria 1,5 para um lado e 1,5 para o outro. Vou aparar, fiz a abertura da janela. A porta eu vou deixar para explicar na próxima aula. Beleza. Agora, vou desenhar vou fazer a representação da minha janela. Eu criei a camada parede. Agora, vou criar minha camada
nova camada, janela. E minha janela vai ser vermelho. Melhor, vou criar, não vai chamar janela não, vai chamar esquadrias. Deixa eu renomear aqui. Se ela deixar eu editar, eu dou 2 cliques, normalmente ele deixa eu editar. Ah, tá. Eu clico aqui. Nossa. Você dá 2 cliques, custou o que mais foi. Esquadrias. Aqui eu tenho 2 palavras distintas. Deixa eu abrir meu Paint para ficar mais fácil de se visualizar. Paint. Não sei se você já ouviu falar nessa palavra. Deixa eu colocar um tamanho bem grande aqui. Fonte número... Deixa eu fechar minha câmera aqui de novo. Ele está começando a travar. Continua vendo minha tela, Jaqueline? Meu AutoCAD, tá vendo? Tá vendo? Beleza. Só desliguei a câmera aqui para o meu computador ficar um pouco melhor. Beleza. Vou escrever aqui esquadrias. 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 Beleza. Essa palavra aqui você já ouviu falar em algum lugar, Jaqueline? Esquadrias? Beleza. Na engenharia e na arquitetura, nós utilizamos muito esse termo. Vou colocar aqui no Google, até para ver o significado dela. Esquadria. Esquadria é na arquitetura a denominação para janelas, portas ou portões venezianas e aberturas similares. Então, tem uma diferençazinha entre esquadrias e esquadrilha. Normalmente a gente confunde aí esquadrilhas com esquadrilhas. Esquadrilhas é de avião. Quando vai ter negócio de avião, aqui, ó, esquadrilha é um agrupamento de pequenos navios de guerra ou de aeronaves militares. Então, quando você escutar esse termo, você pede para a pessoa repetir. Se ela quis falar esquadrilhas com LH ou esquadrias, que são coisas completamente diferentes. Uma é utilizada aí na arquitetura e na engenharia. Ao invés de eu falar, é um termo aí mais técnico, ao invés de eu falar porta, eu falo esquadria. Ah, depois você pega aquela esquadria, tipo assim, uma porta de madeira. Geralmente isso é bem, tipo assim, entre engenheiros e arquitetos mesmo. Ah, eu quero uma esquadria de madeira. Então, a pessoa está falando de alguma porta ou de alguma janela que vai ser feita de madeira. Então, é bastante comum entre arquitetos e engenheiros utilizar o termo esquadrias. DRI. Beleza? Então, aqui no AutoCAD, eu criei um layer chamado esquadrias. Por que eu não coloquei janela? Porque não vai representar só janela. Vai representar janelas, portas e portões. Então, eu criei um layer, uma camada, que se chama esquadrias. E coloquei na cor vermelha. Beleza. Tá vendo onde que eu fiz os vãos das portas, das janelas? Ficou um buraco? Eu vou colocar uma linha vermelha. Onde era azul, eu fiz um corte.
E a janela. Isso. E a porta. Vou fazer uma porta aqui só para a gente ter uma referência também. Vou fazer uma porta aqui. Mas semana que vem eu falo melhor dela. Lembrando aqui, ó, que aqui fica azul. Esse fechamento aqui. Então, fiz aqui a representação das minhas janelas e das minhas portas. Acabou? Não, não acabou não. Eu também faço a representação dos vidros da janela. Então aqui, ó, no meio dessas duas linhas vermelhas tem um vidro. O que eu vou fazer? Eu vou desenhar uma linha amarela bem no meio. Eu vou criar um novo layer que vai chamar, vamos colocar aqui, vou colocar vidro. Vidro não, porque vai ter outra coisa. Esquadria 02. Que a gente criou a esquadria já uma, vai chamar Esquadria 02. Na cor amarela. Bem no meio dessa linha vermelha, eu vou criar uma linha amarela. Como é que eu faço para criar aqui no meio? Aqui tem uma linha. Quando eu passo o mouse em cima dessa linha, ele vai mostrar um quadradinho, vai mostrar dois triângulozinhos e vai mostrar um triângulo. Quando chega no triângulo, aparece aí, ó, midpoint, que é o meio da linha. Vou criar uma linha bem no meio. E o meu vidro, eu vou representar ele com uma espessura de 3 centímetros. Então, para ficar bem certinho, eu vou dar um deslocamento de 1,5 para um lado e um deslocamento de 1,5 para o outro e vou apagar o do meio. 1,5 mais 1,5 é 3. Então aqui, ó, tem 3 centímetros e ele está representado bem no meio das linhas vermelhas. Então é assim que eu represento uma janela. Aqui, com linhas vermelhas, e os vidros com linhas amarelas. Ok? Vou fazer da mesma forma aqui embaixo. Vou desenhar uma linha amarela no meio. Vou dar um deslocamento de 1,5 para um lado e 1,5 para o outro. Vou apagar do meio. A mesma coisa aqui, ó. Vou desenhar uma linha amarela bem no meio. Vou dar um deslocamento de 1,5 para cima e 1,5 para baixo. E vou apagar a linha do meio. A porta, eu não faço linhas no meio não, porque esse amarelo, essa linha amarela está representando meu vidro. A porta, eu desenho um retângulo. Desenho um retângulo com espessura de 3 e comprimento da largura da porta, que nesse caso é 80. Eu represento aqui um retângulo e também represento um arco mostrando a abertura da porta. O arco, eu posso escolher a opção arco e começar a desenhar um arco. Começo a desenhar um arco aqui. Mas eu tenho uma certa dificuldade, que na hora que eu abro o arco, tem aqui, ó, 3, 6, 9, 10, tem 11 tipos de arcos. E eu, particularmente, tenho uma dificuldade de lembrar qual tipo que eu uso. Então, o que eu faço? Eu desenho, para mim, é mais fácil desenhar um círculo
Para mim é mais fácil desenhar um círculo. Opa, a partir daqui. Um círculo. Beleza. E depois eu aparo esse círculo. Eu seleciono a porta, eu seleciono a parede e vou aparar o restante do círculo. E apara aí o restante do círculo. Eu acho mais fácil desenhar assim. E esse círculo, esse arco, ele é vermelho. Então, tá vendo que tem a porta e eu tenho um arco desenhado para mostrar aqui, ó, a abertura da porta, para não ter perigo nenhum de eu querer colocar algum objeto aqui. Então, é assim que nós representamos em arquitetura janelas, vidro da janela, 3 centímetros, porta e abertura da porta. Agora, vou pedir para você compartilhar a sua tela. E vou te ensinar a criar camadas, tá? Eu vou te ensinar a criar uma camada. Em casa vai ficar de dever você desenhar as outras. Você pode compartilhar, você pode abrir seu AutoCAD. Beleza. Você está vendo? Lá em cima, na Ribbon, na faixa de opções, que tem tanto de folha uma em cima da outra, um ícone que está escrito propriedade. Isso. Então, essa folha em cima da outra seria as camadas. Você pode clicar. Vai abrir uma nova janela. Você viu que abriu uma nova janela, não viu? Lá em cima está escrito camada atual. Viu? Embaixo tem 3 ícones. Não tem? Se você andar um pouco mais para a direita, você vai ver mais 4 ícones. E cada um tem um pontinho. Tem um pontinho vermelho, outro tem um pontinho azul. Beleza. Na hora que você passar o mouse, vai aparecer o nome de cada um. O primeiro está escrito nova camada. O segundo está escrito nova camada VP congelada. O terceiro está escrito e o último está escrito. Beleza. Para a gente criar uma nova camada, a gente vai lá no primeiro, que está escrito nova camada. Você pode clicar. A gente vai dar um nome para ela, que vai chamar parede. Pode digitar já, que ele já vai, pode. Isso, ele já, na hora que você cria nova camada, ele já pede para você colocar um nome. E você tá vendo que do lado tem uma lanterna, não tem? Depois tem um solzinho, depois tem um cadeado e depois tem um quadradinho branco. A gente vai mudar a cor nesse quadradinho. Pode clicar. Vai aparecer um monte de cor aí. Lá embaixo tem algumas cores destacadas. Vermelho, amarelo, verde. Que são as cores primárias, as cores mais utilizadas. E vamos usar essa daí, a cor cian, que é um azul clarinho. Pode apertar OK. Beleza. Se você fechar essa janela, você ainda não vai conseguir fazer linha azul, porque a camada tem que estar corrente. O
que seria a camada está corrente? Ela está utilizando. E o que vai falar se ela está corrente ou não é aquele tiquezinho verde do lado do nome. Tá vendo que não está verde? Está verde a camada 0. Aí você vai, aí em parede, você vai clicar ali do lado para ficar verde. Em cima do parede. Em cima do lado esquerdo tem um negocinho azul, não tem? Clica nele. Clica mais uma vez. Aperta o botão com o direito. Botão direito do mouse. Não. Definir atual. O terceiro nome. Isso. Ficou verdezinho, não ficou? Beleza. Agora tem um xizinho pequenininho lá em cima no lado esquerdo. Vamos fechar essa janela. Pode apertar L de linha para a gente desenhar uma linha. L Enter. Desenhe uma linha. Qualquer lugar. Pode finalizar ela. Beleza. Saiu azul, não saiu? É assim que nós desenhamos outras camadas. Então, como tarefa de casa, já vou mandar no WhatsApp. Terminar o desenho. Terminar o segundo desenho da casa. Tarefa 2. Criar a camada. Vai chamar a parede que você acabou de criar. A camada esquadria na cor vermelho. 3. Criar a camada esquadria 02. Desculpa. Na cor amarelo. E para treinar mais um pouquinho, para ficar afiadinha, você vai desenhar uma terceira casa. Pode ser? Só que você vai desenhar na cor azul. Você vai terminar essa que você começou. E a terceira que você desenhar, você pode desenhar na cor azul já. Se der tempo, você pode fazer a parede. Eu te expliquei, você pode fazer a janela. Eu expliquei como é que faz, mas se der tempo. Mas assim, o que eu quero mesmo, é que você termine essa casa que está em branco e na próxima aula traga a casa com as paredes na cor cian. Beleza? Vou colocar aqui observação. Se der tempo, fazer as janelas. Tem alguma dúvida mais pertinente da aula de hoje? Não. Beleza. Não, beleza. Então aí, espero que dê tempo aí para você praticar com bastante paciência, porque o AutoCAD, assim, para planta de engenharia, esses comandos que eu estou te pedindo hoje, nossa, utiliza muito. Depois você vai começar a parar as linhas, né? Então é para treinar mesmo. E semana que vem a gente topa. Semana que vem, na segunda-feira, às 2 horas, como é que você tá? Tranquilo? Então aí marcamos aí para semana que vem às 14 horas. Tá certo? Então tá. Tchau, tchau, viu?
Nada.